Olá pessoal, tudo bem? Estamos no terceiro webinar aqui da Itaforte, hoje com o tema de polimentos e abrasivos. Vamos sanar algumas dúvidas recorrentes, né, desse tipo de trabalho. Vamos também contribuir com algumas das matérias-primas que a Itaforte oferece para esse tipo de desempenho das massas, dos polidores, dos abrasivos sólidos, né? E também vamos falar como que o desempenho é influenciado por diferentes tipos de aluminas para poder contribuir um pouco aí na produção de vocês. Bom, eu sou o Gustavo, estou aqui na Itaforte desde 2021, no segmento de polimentos, contribuindo, né, e aprendendo também com os nossos clientes de como aplicar melhor a alumina, como melhorar a eficiência desse abrasivo nas massas, nas pastas, nos polidores líquidos, né, e também nas massas sólidas para polimentos de algumas pedras ornamentais. E para você que não tem ainda um trabalho com alumina, mas tem interesse em começar a desenvolver esse abrasivo nas suas massas, na sua fabricação, espero que esse webinar possa te ajudar também. E eu sou o Guilherme, eu estou aqui na Itaforte desde 2019, envolvido com a divulgação e o desenvolvimento de aluminas calcinadas, hidratadas e outros tipos, como tabular, para diversos mercados, como cerâmico, refratário, tintas, plásticos e polimento em especial, que é um mercado que eu auxilio muito desde final de 2019, para levar novas tecnologias, novos abrasivos e novas informações para os nossos clientes. Também aprendo muito com vocês e espero ajudar hoje a sanar algumas dúvidas que chegam para a gente com bastante constância. E eu vou contar um pouquinho da história da Itaforte para quem ainda não conhece. Né? É uma empresa fundada em 1987 com o intuito de fornecer e produzir cargas funcionais e pigmentos anticorrosivos à base de alguns silicatos. Ao longo de décadas, ela foi atualizando suas atividades e em 2005 tendo mais foco no agenciamento de matérias-primas, iniciando pelo nitreto de ferro-silício, que é esse cara que está aqui atrás de mim, né, muito focado no mercado siderúrgico e refratários, com massas de tamponamento. Depois a gente ampliou as operações para agenciamento de outras matérias-primas, como fluoreto de alumínio, alguns químicos, solventes, coque, piche e, posteriormente, as aluminas especiais. Em 2010, lançamos no mercado a nossa esfera de alta alumina, material voltado para moagem de minérios e alguns compostos cerâmicos. A partir de 2016, a Itaforte se tornou comércio, fazendo distribuição de aluminas especiais, calcinadas e hidratadas, para o mercado nacional de pequenos consumidores. Em 2019, a Itaforte se tornou indústria e passou a produzir a primeira carga funcional com a marca própria, e isso para o mercado nacional e também voltado para a exportação, tendo então a internacionalização da marca. Em 2020, produzimos o pigmento branco, que hoje é muito utilizado no mercado de tintas. E por isso, com essa história toda, hoje a missão da Itaforte é fornecer para vocês aluminas calcinadas, hidratadas, substitutos e derivados que se diferenciem pelas suas características técnicas e com custo competitivo, que reflita em produtividade e excelência no que se diz respeito a calor, desgaste e resistência à corrosão dos seus produtos finais. E para quem quiser saber mais sobre a história da Itaforte, a nossa infraestrutura e um pouquinho mais do que a gente faz, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do nosso site e também o link dos nossos hot sites, que falam um pouquinho mais tecnicamente de cada produto que a gente trabalha. Tá? Então hoje a gente vai falar aqui do que os clientes mais vêm nos perguntando no mercado, as soluções que a gente leva para cada um dos clientes, para cada tipo de produto feito com abrasivo e as massas de polir. Isso. Eu acho que então, indo para o que interessa, né, agora é importante a gente ressaltar alguns pontos, alguns conceitos que vão ser utilizados nessa discussão, tanto para entrar em cada segmento, né, de polimento, tanto no automotivo, quanto no de metal em si, quanto no de pedras ornamentais, entre outros. É importante a gente ressaltar, né, esses pontos para todo mundo entender do que a gente está falando. Então, o primeiro ponto, eu acho que importante para a gente trazer, seria a parte de área superficial das aluminas. Né? É um ponto que a variação e a alteração desse grau de calcinação, né, dessa área superficial, é o que vai definir ali a dureza, né, digamos assim, dessa alumina. O quão aquele grão ele tem porosidade reduzida e vai contribuir para desbastar, né, e de forma abrasiva tirar matéria daquela superfície.
Exatamente. E outra influência que a calcinação tem sobre a alumina, né, que influencia na sua abrasividade, é no que diz respeito à tenacidade. Tenacidade, o conceito é quanto de energia o grão consegue absorver antes dele se quebrar. Porque quando a boina está atuando sobre a superfície, ali está tendo atrito, dissipação de energia e o grão ele vai se desfazendo, né? Então, a gente pode imaginar o grão de alumina como uma esponja. Ela é cheia de poros, né? E quanto mais ela está exposta à temperatura, esses poros vão diminuindo. No que eles diminuem, a alumina aumenta a sua dureza, ela perde a maleabilidade e ela se torna menos tenaz. Ela se quebra com mais facilidade. Mais dura e menos tenaz. Tá? Isso vai influenciar no efeito de corte da alumina. A gente pode usar esse conceito de esponja também para falar que a absorção de óleo tende a ser, não é uma regra, mas ela tende a ser maior quanto menor a calcinação. Então, quanto mais porosa, mais óleo, mais massa líquida ela absorve. Aproveitando então esse gancho, né, sobre a absorção de óleo que o Guilherme acabou de trazer, a gente entra um pouco na parte de granulometria, né, que é outra questão que vai influenciar, além da absorção de óleo, no empacotamento e no desempenho das aluminas na sua formulação, né? Então, falando de granulometria, a gente tem vários tipos de moagem, né? Os mais utilizados hoje é por moinhos de bola e também por micronização. Então, esses diferentes tipos de moagem vai estabelecer diferentes tipos de alumina e você vai conseguir aplicar essas diferentes aluminas em uma determinada massa, né, de acordo com o que você precisa, né? Então, quanto mais moída for essa alumina, a gente entende que tem um limite ali que está no grão primário de cada alumina, que é responsável ali pelo esse processo de calcinação. Então, dependendo da exposição da alumina, do tempo de permanência no forno, vai sair com um determinado tamanho de grão primário. A gente vai conseguir moer essa alumina até esse limite ou próximo desse limite. E essas diferenças no tipo de moagem também traz variação na especificação granulométrica da alumina, que usualmente usa-se em termos de malha. Então, a gente fala em malha 325, malha 400, malha 500, 1000, 2000, enfim. Quanto maior a malha, mais fino é o material. Mas existe uma característica específica que é o histograma, como aqui no desenho. Nós temos dois eixos, né? É um gráfico, onde no eixo X nós temos o diâmetro da partícula em microns e no eixo Y temos a frequência com que esse diâmetro aparece. E aí, esse gráfico a gente pode desenhar a distribuição granulométrica do material. O que seria? Ele pode ser uma distribuição fechada ou uma distribuição aberta, que tem esse comportamento, né? Aqui a gente consegue demarcar alguns pontos. Então, vou dar um exemplo hipotético. Um ponto de 1 micron, um ponto de 10 microns e um ponto de 30 microns. É um exemplo. Aqui a gente chama de D10. Aqui D50 e aqui o D90. O que seria isso? No D10 significa que nós temos 10% de chance de um grão em uma amostra ser de 1 micron ou menor. O D50 nos diz que a gente tem 50% de chance de um grão dessa amostra ser de 10 microns ou menor e D90, 90% de chance desse grão ter 30 microns ou menor, tá? Aqui a gente tem essa diferença de curva que nos dá a granulometria aberta ou fechada do material. Isso vai influenciar no empacotamento, né? Quando a gente fala em malhas, só para uma referência, a malha 325 equivale a 45 microns na escala, né? Ela estaria aproximadamente aqui. Então a gente fala, a alumina malha 325, ela pode ter uma granulometria mais aberta ou uma curva granulométrica mais fechada.
Isso vai influenciar no efeito de empacotamento, corte e brilho de cada material. E para finalizar, temos o último parâmetro que diz respeito ao formato do grão, né? Então a gente percebe que são dois formatos que existem usualmente. Um deles é o formato mais esférico, mais arredondado, que é proveniente de moinhos de bola. Então, onde a moagem acontece em moinhos de bola. O outro formato é o pontiagudo, o formato angular. E esse formato é proveniente do choque entre as partículas em micronizadores. Então, passado esse overview, né, pela influência que cada parâmetro tem sobre a abrasividade das aluminas, então dá para a gente concluir que para um polimento automobilístico de brilho, o ideal mesmo é a nossa alumina ITA 10G, né, que é uma alumina que tem ali um grão mais arredondado, com uma calcinação de média para baixa, né, que vai dar a maciez, a maleabilidade adequada para a remoção daquele desbaste somente do acabamento superficial nos vernizes automotivos. Isso. E para corte, né, nossa alumina mais indicada, que vai em contrapartida da ITA 10G, é a alumina ITA 3G. Essa alumina ela é de altíssima calcinação, né? Então ela tem pouca porosidade, o que contribui para uma menor absorção de óleo ou de resina, né? E garante também esse desbaste mais acentuado na superfície do verniz, deixando esse verniz mais homogêneo, né, e preparando essa superfície para a parte posterior de lustro ou de refino, né? Outras características importantes que a gente está acompanhando no mercado de polimento automotivo é o famoso 3 em 1, né? Pois é, o 3 em 1 é uma tendência que está surgindo agora. Muitos funileiros vêm buscando, né, esse requisito nas aluminas, os abrasivos. É uma diferenciação que está tendo no mercado, né? Para isso, a gente tem alguns blends que a gente consegue sugerir, alguns clientes nossos desenvolveram com as nossas aluminas composições que geram o efeito 3 em 1, né? Então a gente consegue trabalhar também nesse mercado, principalmente com o nosso produto a ITA P-Gloss, né? ITA P-Gloss é uma alumina super fina, né, que a gente desenvolveu exatamente para efeitos de acabamento e blends. Então ela tem lá a sua granulometria extremamente fina, em torno de meio micron, o seu formato de grão arredondado, né, e a sua calcinação de média para alta, que gera um efeito tanto de corte quanto de brilho a hora que o funileiro está trabalhando ali em cima do abrasivo, tá? E ela é ideal para composições de blends, né? A gente tem visto muito isso no mercado. Perfeito. Outro setor muito importante de polimento também, que nós atuamos com ênfase aqui dentro, é a parte de polimento de metais, né? Então a gente percebe que tem uma diferença ali no polimento de metais provenientes do alumínio, né, e de metais provenientes do inox ou de algum outro aço, né? Então a gente entende que a ITA 3G ela é responsável por promover o brilho em polimentos de metais relacionados ao alumínio, né? Por o alumínio ser um metal um pouco mais macio do que o inox, o ITA 3G ele promove esse brilho, né? Para promoção de corte e brilho relacionado ao aço inox, a gente precisa de uma alumina mais dura, né? Com uma abrasividade maior, por conta dessa dureza maior também do próprio aço, né? E para isso a gente consegue indicar alguns corindons, né? Como é o caso da nossa ITA 3G+, que é uma alumina de altíssima calcinação, né, onde o grau de abrasividade dela é elevado e consegue promover esse desbaste de corte e também trazer com o 3G posteriormente um brilho. Então nós trabalhamos com essas duas aluminas, tanto a ITA 3G quanto a ITA 3G+, para polimentos de metais. Outro setor extremamente curioso e que nós atendemos é o de metalografia, né? O polimento metalográfico, para quem não entende muito bem, é quando você precisa enxergar a superfície do aço e ver a sua composição, a sua formação cristalográfica, né? Para isso é necessário um polimento extremamente cauteloso e que não exponha riscos, porque você vai utilizar um microscópio. Então sim, você está vendo a superfície polida no microscópio e ali não pode ter riscos, né? Para isso a gente tem produtos adequados, consegue atender esse mercado com bastante eficiência, apesar de ser um mercado extremamente técnico
e pequeno, né? Os consumos de alumínio nesse mercado são bem baixos e a gente tem também como atender, porque a gente trabalha com material fracionado de sacarias em pequena quantidade. Outro setor que atendemos também é o de polimento de pedras ornamentais, né? Então a gente atende basicamente o polimento de pedras como quartzitos e como granitos ou mármores, né? Que são ali separados por fases mais duras ou fases mais moles. Então basicamente o que a gente tem é a alumina 10G para promoção de brilho dessas superfícies e também alguns corindons, né? Que vai promover ali o desbaste e o preparo dessa superfície para depois sim vir com o refino e o acabamento desses mármores, desses quartzos ou até mesmo do granito. Outro setor basicamente iniciado por pedras ornamentais é o polimento de pisos, né? De pisos cerâmicos. A gente também atende quase que completamente com as mesmas aluminas, porém com uma alumina um pouco mais mole, que é essencial, como a ITA 3G, né? Para poder limpar e promover o brilho novamente desses materiais cerâmicos. Então é isso, a gente passou aí pelos principais parâmetros, informações, assuntos, né, do polimento, seja ele automobilístico, pedras, metais, tudo que o pessoal gosta de escutar, né, e gosta de conversar também. Eu e o Gustavo, a gente está sempre à disposição para um bate-papo, né? Eu reforço que os nossos links de sites e hot sites estão aqui na descrição do vídeo. Vocês podem deixar comentários, inclusive dúvidas, que a gente vai responder aqui pelos comentários, ou pode nos mandar também via e-mail, WhatsApp, uma ligação, uma visita aqui na Itaforte, que a gente também recebe todo mundo para uma conversa bem amistosa, né? Sem compromisso. Eu agradeço todo mundo por ter ficado até aqui no final do vídeo. Eu e o Gustavo, nós nos despedimos e aguardamos até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, até a próxima.